Hello, lovers of the books. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo a respeito de mais uma indicação de um bom livro para vocês, para nós. Recentemente eu concluí a leitura de um livro. É bastante interessante o livro e lançado pela Realizações, de um autor que ele já trabalhou em 5 continentes, é médico, além de psiquiatra e ensaísta. É um escritor que se tornou conhecido aqui no Brasil através da editora que eu já citei, a Realizações, e que seus insights, as suas percepções sobre cultura, natureza humana e diversos outros assuntos é brilhante. Por isso eu trago a dica de hoje, um livro dele. É claro, haverá outros livros de autoria dele em que eu estarei aqui também fazendo indicações. Alguns ótimos livros, por sinal, alguns que eu já li, tem outros na lista para ainda ler. O livro de hoje é esse aqui: Viagens aos Confins do Comunismo. O autor é Theodor Darimpour, né? Ele, na verdade, isso é um pseudônimo, né? O nome dele é Anthony Daniels. Ele é aí nascido em Londres, na Inglaterra. Em 1989, todos nós sabemos que houve uma derrocada revolucionária. 1989 foi um ano de revoluções. Uma delas foi que deixou estampado para todo mundo, na história e de fato, o fracasso do que nós vamos chamar de comunismo, né? O fracasso do comunismo, que foi adotado primeiramente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que com a derrocada ficou estampado então que ela é um fracasso total. Isso ficou evidente aos olhos de todos. Então, nesse período, a liberdade vai estar rondando o leste europeu. Mas existiu alguns países que ainda insistiram nessa ideologia. Países como Cuba, Romênia, Coreia do Norte, Vietnã e Albânia. E justamente esses países foram visitados por Theodor Darimpour. Ele fez uma espécie de jornalismo turístico. Com exceção da Albânia, que acabou tendo uma revolução, e o então ditador romeno Nicolae Ceausescu, ele acabou em 1985 sofrendo fuzilamento aí, juntamente com sua esposa, acusado de matar quase 3.000 pessoas. Isso está registrado na história. Então nós observamos neste livro que ele vai trazer uma narrativa sobre o que ele viu, os seus insights, sobre aquilo que ele presenciou em cada um desses países, né? Como eu já citei, ele faz um tipo de jornalismo turístico e ao mesmo tempo ele trata de história contemporânea, porque isso é muito atual e ainda ronda em vários países, como andou pertinho aqui no Brasil também. Então ele faz um tratamento pungente sobre a vida moribunda que existe nesses países, porque nós sabemos que o comunismo, em teoria, ele é uma árvore verde, mas na prática ele torna a vida cinza. E ele vai relatar a sua experiência não só pelo que viu, mas pelas conversas, e algumas até secretas, com alguns sobreviventes nesses países, que a vida ela é completamente sem sentido, pois a liberdade está absolutamente ausente, né? Não há qualquer liberdade para eles e tudo é feito mecanicamente, tudo em torno do seu ditador. É característico a distribuição da miséria nesses países que adotaram o comunismo. Com isso, as observações vão ser aterradoras,
pela fome, pela uma simples fila de compra em vários lugares, por deficiência, por abrangência da miséria que é colocada. E só quem está no topo, só quem está no comando é que acaba então se dando realmente bem. Para esse aí não falta quase nada, ele tem a sua liberdade, controle sobre tudo, e uma vez que ele tem esse controle, os outros não têm nenhuma liberdade e o servem por temor. Artistas são todos mecanizados, pois tem que produzir arte para o líder, para o ditador, os escritores da mesma forma, os moradores do país, da cidade, devem fazer absolutamente aquilo que o líder estabelece que seja feito. Não há de fato uma liberdade, além de eles estarem sempre sendo observados de uma ou outra forma, né? Então, esse livro vai retratar uma parte da história negra que ainda é presente na nossa história, porque alguns desses países ainda estão lá, com exceção da Romênia, como já foi falado. O ditador ele foi deposto, mas ainda permanece aí na periferia do leste europeu, esses países, e aqui na América do Sul também, né? Nós temos atualmente a Venezuela, e um pouquinho de pesquisa e de testemunho dos próprios venezuelanos, nós vamos ver que o que está acontecendo lá com a implantação do comunismo. Então a questão não nós vamos ver dentro desse livro que a questão não é exatamente se o comunismo ele não foi colocado em pauta, ou de fato, em verdade, na prática, como Marx ou Lenin ensinaram. É o contrário. Na verdade, não existe, não vai existir esse questionamento. Não pode existir. Porque o fato de justamente dar errado é porque o comunismo foi colocado em prática segundo a cartilha de Marx, de Lenin e etc. Então, o comunismo na prática ele não funciona. Alguns se sentem atraídos pela ideologia, pela teoria, mas na prática não funciona. E nesse livro nós vamos deixar bem claro, são testemunhos vivos de uma pessoa que visitou esses países que adotaram o comunismo e que tem relatos aterradores. Em certos momentos a gente lê com um certo desânimo ao ele narrar sobre a desesperança de muitas pessoas, a falta de sentido na vida e a vida moribunda que eles levam. Então esse livro, gente, eu aconselho vocês que gostam do assunto de política, comunista ou não, porque quem já viveu o comunismo não quer voltar, não quer viver mais. Então ainda tem aqueles que se sentem atraídos. Eu aconselho você a ler esse livro desprovido de qualquer sentimento apaixonado, mas que você faça uma análise, uma análise pungente, como a história que ele narra aqui é pungente, que ele escreve, para aprendermos, porque precisamos aprender sempre. E aprender com a história é um ótimo caminho. A história está aí, os fatos estão aí, e se nós não aprendermos com a história, nós acabaremos por repeti-la. E sabemos que a repetição dessa história do comunismo na vida ou no país de quem quer que seja é trágico. Então fica essa dica aí, Theodor Daripon, Viagens até os confins do comunismo. Uma visita, repito, a Albânia, Romênia, Coreia do Norte,
Vietnã e por último Cuba. Então 5 países aí que ainda estavam com o comunismo, né? Lembrando mais uma vez que durante a redação desse livro houve derrocada do governo de Ceausescu, que era o ditador romeno, que acabou sendo fuzilado com sua esposa no ano de 1985. Então, que fica essa dica para todos vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.